Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. E estamos aqui mais uma vez reunidos, mais uma semana de estudos, mais uma aula. Eu peço que nesse momento você pegue o seu livro didático, o seu livro de atividade, o seu caderno e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Como vocês já sabem, nós estamos estudando a unidade 4 do nosso livro didático do segundo bimestre. Essa unidade 4, ela tem o título como Clima na Terra, Dinâmica e Previsão. Então, eu peço que nesse momento você pegue seu livro didático, que você abra seu livro na página 43 e vamos dar continuidade a mais uma aula, mais uma semana de estudos, tá bom, meus queridos? Fica aqui um forte abraço para vocês e vamos lá então para a nossa aula de hoje. Bom, na nossa aula de hoje, vamos então falar um pouquinho sobre circulação atmosférica. Como vocês já sabem, clima na Terra, ele é determinado por fatores, fatores esses que são os astronômicos e os fatores terrestres. Os fatores astronômicos e terrestres são eles que vão estabelecer, a característica do clima naquele exato momento, naquele intervalo de tempo, ou também são os fatores que vão evidenciar, então, o tempo também naquele momento, em determinada região do planeta. Então, nas últimas aulas, nós aprendemos que clima é diferente de tempo. Muitas das vezes, as pessoas entendem que clima e tempo são coisas iguais, mas não são. O clima, como você já aprendeu, é algo diferente do tempo. O tempo, ele é como se fosse características momentâneas naquele momento, daquela determinada região. Por exemplo, se eu digo hoje em Manaus, o clima está muito úmido, Ou seja, eu estou dizendo que a questão da umidade, ela é característica daquele momento, daquele exato período durante o ano. Agora, se eu digo assim, o clima, corrigindo, se eu digo assim, hoje o tempo está chuvoso, hoje o tempo está muito quente, está muito quente em Manaus, estou me referindo ao tempo, que é algo momentâneo, que é uma característica atmosférica momentânea. Agora, se eu digo que o clima no Amazonas, ele é úmido, e quente, aí estou falando uma característica que equivale a um intervalo de tempo muito maior, no mínimo de 30 anos, São características atmosféricas que se repetem durante esse intervalo de tempo de 30 anos. Então, nós aprendemos que clima é diferente de tempo. E que o que faz com que essas características elas sejam estabelecidas, é que aquele clima, aquele tempo seja estabelecido, é necessário que os fatores astronômicos e os fatores terrestres eles estejam ali trabalhando, para manifestar o clima daquela região ou o tempo daquele determinado momento. E aí, na última aula, nós estudamos fatores terrestres, que são fatores que vão estabelecer, então, o clima de uma determinada região, e em qualquer região que seja do nosso planeta. E hoje nós vamos estar dando continuidade, falando então da circulação atmosférica, ou seja, a circulação do ar atmosférico. A circulação atmosférica, ela é outro ponto, é outro fator terrestre que vai estabelecer o clima no nosso planeta. Então, aqui a gente tem uma imagem de satélite, como você vê na tela,
E você vê que existe aqui, ó, regiões como a região amazônica, essa região que a professora está marcando para você aí na tela, você consegue observar a formação de muitas nuvens aqui nessa região amazônica, né? Que é essa região onde a gente vive. E existe aqui uma outra região, uma região aqui para a banda do Nordeste, que você vê essa parte aqui com muitas poucas nuvens, não é verdade? Então, aqui onde você vê essa região que ela é formada por uma grande quantidade de nuvens, né? Que foi quando foi o momento que foi retirada essa imagem, a gente vê o quê? Que essa zona aqui, que tem muitas nuvens sendo formadas aí, é uma nuvem de baixa pressão. Então, quando você tem uma região que você tem uma formação muito grande de nuvens, você já sabe que essa região ela está sujeita a um tempo instável, ou seja, pode apresentar ventos fortes, chuvas intensas, na verdade. Então, todas as vezes que você vê uma região em que há uma concentração de nuvens, você já sabe que naquela região eu tenho uma baixa pressão sendo exercida ali naquela região. E aí, por isso, nessas regiões em que você tem uma concentração maior de nuvens, de formação de nuvens, você vai ter um tempo instável, um tempo em que com certeza vai estar acontecendo chuvas fortes e também, né, ventos intensos, né, ventos fortes. Por quê? Porque ali naquela região você tem uma região com baixa pressão. Essas demais áreas aqui, que são essas áreas que você quase não vê nuvem, aí você tem a pressão já trabalhando de uma outra forma. Aí você já tem uma alta pressão, em que resulta o quê? Num tempo muito mais calmo, com pouco vento, com baixa probabilidade de chuvas. Então, há um diferencial. Então, quando você tem uma região em que você tem muitas nuvens sendo formadas, como na imagem, na região amazônica, você já sabe que você vai ter uma região de baixa pressão e que o tempo aí, com certeza, ele vai ser totalmente estável. Então, você vai ter uma formação de chuva e uma formação de ventos mais fortes. E nessa outra região, que você não tem a formação dessas nuvens, né? Essa massa de ar ali, de nuvens sendo formadas, você vai ter uma região já com alta pressão, que resulta numa situação, né? Num tempo muito mais calmo, com poucos ventos e com a probabilidade de chuva muito baixa. Então, essa movimentação do ar que a gente vê aí na imagem, ela é um exemplo da circulação atmosférica, ou seja, é um exemplo que você vê do ar circulando na atmosférica. E essa circulação atmosférica, ela se dá a essa diferença de pressão e temperatura, né, ao longo do nosso globo terrestre. Vamos falar um pouco, então, a partir de agora, do movimento de convecção. Vamos falar, então, um pouquinho sobre a pressão e sobre a formação de nuvens. Bom, o que nós temos que entender, senhores, é que quando o ar ele é mais frio, ele fica mais denso. Então, automaticamente, pelo ar ele estar mais frio, ele vai descer. E quando esse ar ele fica mais quente, ele fica menos denso, então automaticamente ele sobe. Então, imaginem só. Você tem aqui o ar circulando, certo? E esse ar, ele fica muito frio. O que vai acontecer com esse ar que está circulando aqui? Ele vai ficar mais denso e automaticamente ele vai descer. Agora, esse ar que está circulando aqui, ele começa a ficar mais quente. O que vai acontecer? Ele vai ficar menos denso e automaticamente ele vai subir, né? Então, essa é uma movimentação que está relacionada diretamente com o estudo da temperatura, né, e da pressão.
E são dois fatores que a gente vê na questão do movimento de convecção. Então, o movimento de convecção é esse movimento das massas de ar quente e ar frio. Então, quando você tem o ar mais frio, ele automaticamente ele fica mais denso, mais pesado e aí ele desce. Quando esse ar ele fica mais quente, ele sobe porque ele fica menos denso. Então, quando uma massa de ar, né, ela sobe, ela cria embaixo de si uma região de baixa pressão. Então, toda vez que você tem uma massa de ar quente subindo, você já sabe que embaixo dela você vai ter uma região de baixa pressão. E aí, essa região de baixa pressão, né, resulta na movimentação do ar, né, ao seu redor, que chamamos de vento. Então, é assim que se dá a questão da criação do vento. Então, quando você tem uma massa de ar quente, essa massa de ar sobe. Embaixo dela, você vai ter a criação de uma região de baixa pressão. E essa região de baixa pressão vai resultar na movimentação do ar, criando, então, os ventos, né? Então, a movimentação de ar, ela sempre vai acontecer nessa região de baixa pressão. E aí, isso ajuda a gente a entender por que uma porta ela pode bater quando a gente abre uma janela de casa, que é o que acontece aqui na imagem. Então, aqui você vê nessa imagem a região de dentro da casa e a região de fora, né? Então, a região de dentro da casa, da nossa casa, ela é uma região de alta pressão. E a região que está fora, ela é uma região de baixa pressão. Então, quando você abre a janela da casa, né, o que vai acontecer? Esse ar que está dentro da casa, né, que está em maior pressão, ele vai passar para fora, ou seja, onde a pressão está mais baixa, e aí automaticamente o que vai acontecer? Esse ar que é formado, ele vai se impulsionar para a direção da região onde tem baixa pressão, e aí automaticamente vai fazer o que? A porta da nossa casa bater. Ou seja, em outras palavras, né, a região interna da casa que está em alta pressão vai fazer o quê? Ela vai se deslocar, né? Essa formação dessa alta pressão dentro da casa embaixo vai haver essa formação desse ar que vai se encaminhar para a parte exterior, onde a pressão ela é menor. Então, automaticamente, o ar dentro da casa, que está em maior pressão, vai se deslocar para a região externa, né, para preencher essa região de baixa pressão. E aí, esse é mais ou menos o que acontece, é mais ou menos isso que acontece quando se forma, então, a brisa marítima, né? Como será que acontece essa formação da brisa marítima? Então, vamos olhar aqui para essa imagem. Você tem aqui imagem mostrando, né, como ocorre, então, a formação da brisa marítima. Então, aqui, você tem a região da areia e a região da água do mar. A areia, por ela ser um sólido, ela vai adquirir altas temperaturas muito mais rápida do que a água. A água, a temperatura dela vai ser menor. Por quê? Porque ela é um líquido, então ela demora mais para aquecer. Já a areia da praia, que é sólida, ela vai esquentar com mais facilidade, porque ela é um sólido. Então, quando você tem lá essa situação que você vê aqui na imagem, você tem a região da areia, que é a região de menor temperatura, e tem a região do mar, que é a região de menor temperatura. O que vai acontecer? Como que vai acontecer então a formação da brisa marítima? Bom, quando essa areia aquecer, através, né, dos raios solares que você vê aqui na imagem,
Então, os raios solares eles chegam até o solo. Esse solo ele vai aquecer e automaticamente quando ele aquecer, ele vai formar uma massa de ar quente. E essa massa de ar quente, por ela ser quente, o que vai acontecer? Ela vai subir. E aí quando ela subir, né, quando a massa de ar ela é quente, ela sobe. Aí fica menos denso, então automaticamente a pressão ela baixa. E aí, o que vai acontecer? Quando essa massa de ar subir com menor pressão, embaixo dela você vai ter o quê? A formação de uma área de pressão baixa. E essa área, essa região que a pressão está baixa, ela vai fazer o quê? Ela vai atrair, né, o ar frio do mar. E aí, quando ele atrair esse ar frio do mar, quando essa região abaixo, né, dessa massa de ar quente, quando ela atrair esse ar frio do mar, ela vai automaticamente criar, então, o vento, que é chamado de brisa marítima. Então, a brisa marítima, ela se dá através dessa forma. Ela é gerada dessa forma. A temperatura da areia, ela aumenta, aí forma a massa de ar quente, que fica menos densa, então automaticamente essa massa de ar vai subir, né? A pressão vai ser menor. Aí aqui embaixo vai haver a formação de uma pressão, né, maior, e essa pressão maior ela vai o quê? Ela vai atrair, né, esse ar que está mais frio, né? Esse ar frio que vem do mar para baixo dessa região. E aí você vai ter a formação da brisa marítima. É assim que acontece, então, a formação da brisa marítima. Bom, aqui na página 44 você tem o Fazendo Ciência. São 2 experimentos. Você irá realizar. Esse fazendo Ciência, você irá fazer com a ajuda também ou do seu papai ou da sua mamãe, tá bom? É um experimento muito simples, você irá fazê-lo, tá bom? Eu peço que você grave um pequeno vídeo para você mandar para mim, tá bom? Faça um pequeno vídeo, né? Então, fazendo esse experimento da página 44, esses 2 experimentos, então você tem aqui o experimento 1, que você vai precisar de 2 bexigas, uma régua, uma linha e fita adesiva. São materiais que você tem em casa, que é mais fácil o acesso, então você vai fazer o experimento 1. E o experimento 2 é mais fácil ainda, porque você só tem que fazer apenas pegar uma tirinha de papel. Você vai precisar de uma tirinha de papel da sua boca e você vai precisar assoprar o ar, tá bom? Somente isso. Então, faça esse experimento da página 44. Experimento 1, experimento 2 da página 44. Vocês que estão online, eu quero que vocês gravem o vídeo fazendo esse experimento e enviem para mim, tá bom? Depois você vai copiar essas questões aí que você está vendo, onde a professora está marcando. Você vai copiar e vai mandar para mim a foto assim que você terminar dessas questões do experimento, do Fazendo Ciência, da página 44, ok? Então, continuando, né, a falar um pouquinho, vamos falar então, a partir de agora, então, das nuvens, né? Então, a movimentação das nuvens e a formação das nuvens, ela se dá intimamente a 2 fatores, né? Então, a formação e a movimentação de nuvens, elas estão relacionadas intimamente com 2 fatores, né? Com o ar, em razão da topografia do ambiente. O que é a topografia, professora? Topografia é a ciência que estuda características artificiais, né, ou naturais de um determinado terreno. Então, a movimentação de nuvens e a formação delas vai se dar através dessa relação, dessa topografia, que é essas características naturais ou artificiais de um terreno, e a diferença de densidade e pressão
daquela determinada região. Então, são 3 fatores que vão estabelecer, que estão intimamente, né, relacionados com a formação e movimentação das nuvens. São esses 3 fatores: a topografia, a densidade daquela região, daquele ambiente, né, daquele lugar, e a pressão atmosférica que está sendo exercida ali naquela região. Mas aí você pode me perguntar: mas professora, o que são nuvens? Será que você já parou para se perguntar? Bom, muita gente acha que as nuvens são vapor de água. A verdade é que as nuvens, elas nada mais são que gotículas de água no estado líquido, né? E isso pode surpreender muita gente. Por quê? Porque é bem comum de nós pensarmos, principalmente quando nós não temos ainda o conhecimento, é que a nuvem, ela está no estado gasoso, mas a realidade é que as nuvens, elas são gotículas de água no estado líquido. E aí isso surpreende muitas pessoas, né? Porque elas achavam que as nuvens eram água no estado gasoso. Mas na realidade isso não é verdade. Mas aí você pode, né, se fazer a seguinte questão, né? Mas, professora, a água, ela no estado líquido, ela não pode flutuar, não é verdade? Você pode me questionar isso, com certeza. Mas, na verdade, a verdade é que ela pode sim, né? Ela fica no estado líquido, só que ela é muito leve. Até porque se as nossas nuvens, se elas estivessem, né? Se elas fossem massa de água a vapor, elas não seriam visíveis a olho nu. Então, por isso é mais um dos motivos que eu posso afirmar para vocês que as nuvens, elas são sim, né? Elas são água, elas são gotículas de água no estado líquido, né? E essas gotículas de água, elas podem sim flutuar no ar. Basta que elas sejam muito pequenas, né? E que a densidade delas seja um valor tão pequeno que faz com que elas fiquem flutuando. E é isso que nós vemos no céu. Quando a gente olha para o céu e a gente vê aquela fumaça, né? Que a gente acha que é vapor, é que nem a gente está vendo aqui, por exemplo, aqui nessa panela fervendo aí na boca do fogão. Na verdade, é que essa fumaça, elas são gotículas de água que se condensam. Então, as nuvens, elas são uma massa, né, de água ali condensando. Nada mais são que gotículas de água se condensando. Então, a água, quando ela passa, né, do estado líquido para o estado gasoso, o vapor da água, ele sobe e se expande e automaticamente se esfria. E a parte da água acaba voltando a se condensar, que é essa fumaça, né? Entre aspas aqui, é esse vapor que nós chamamos como se fosse esse vapor que observamos, né? Aí nessa imagem aqui, ó, do topo dessa panela, como mostra nessa figura aí. Então, para que haja a formação de nuvens, é preciso, então, que o vapor de água ele se condense. Então, existem situações em que isso ocorre. E essa formação de nuvem, ela sempre vai estar relacionada com o movimento de convecção, que é esse movimento que nós aprendemos hoje na aula. Que quando o ar ele fica frio, ele fica mais denso e aí automaticamente ele desce. E quando esse ar ele fica mais quente, ele deixa de ser denso e automaticamente ele sobe. Então, uma parcela
de ar quente se esfria conforme ele vai se elevando, vai subindo. Então, basicamente, são 4 situações em que há formação de nuvens. Então, a formação de nuvens, ela se dá quando uma superfície está aquecida por algum motivo. Então, olha só aqui a sua imagem à esquerda, essa que eu estou apontando. Então, a nuvem, ela se dá por 4 tipos de situações. Por superfície aquecida, então, se você tiver uma superfície aquecida, essa superfície, ela vai, através de um processo de convecção, ela vai formar nuvens, né? Automaticamente, se você tem uma superfície aquecida, né, você vai ter uma massa de ar sendo formada, uma massa de ar quente. E aí, essa massa de ar quente, por estar quente, ela fica menos densa, então ela vai subir. Isso é a lógica, né? Pelo movimento de convecção, que nós já aprendemos. Há também formação de nuvens quando há o levantamento de ar em razão da topografia daquela região. Essa imagem aqui, ó, abaixo, à sua esquerda. Então, se você tem ali uma característica, né, terrestre de uma determinada região e você vê que há uma elevação, então esse levantamento, né, de ar vai acontecer graças a essa característica terrestre daquela região. E aí você vai ter também a formação de nuvens. Outro fator também que se dá a formação de nuvens é a convergência de ar, que é essa aqui, ó, da imagem à sua direita acima. Então, quando há convergência de ar por causa de uma região de baixa pressão, então eu tenho também a formação de nuvens. Então, se eu tenho aqui diferença, né, de ar, de pressão, né, atmosférica, e essa pressão, ela for uma região em que há o surgimento de uma região de baixa pressão, eu também vou ter a formação de nuvens. Essa formação de nuvens é chamada de formação de nuvens por convergência de ar. Quando você tem uma região de baixa pressão, e essa região de baixa pressão, automaticamente ela vai fazer com que haja a formação também de nuvens. Outro fator também que é a formação de nuvens é quando esse levantamento de ar se dá ao longo de frentes frias. Então, você tem aqui, ó, a formação de nuvens, ó, se dando através, né, ao levantamento de ondas de frente fria. Olha só, o ar frio aqui à esquerda e o ar frio à direita. Então, quando você tem esse levantamento de ar frio aqui, você automaticamente vai ver também a formação de nuvens, né? Que é o que está acontecendo aí nesta imagem, tá bom, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos, então, agora para as nossas atividades de hoje. Bom, lá no seu livro de atividade do aluno, você tem a atividade de hoje. A nossa atividade de hoje, ela está na página 23 do livro de atividade do aluno. Página 23, que é essa página que você vê na imagem. Página 23, questão 10, 11. Depois você passa para a página 24, questão 12. E boa tarefa para você. Tire foto assim que você terminar seu exercício e envie para mim, encaminhe para mim no privado, tá bom, meus queridos? Boa tarefa.